A situação ainda é crítica em Juiz de Fora depois da tempestade que causou alagamentos e muito transtorno, destruição e a perda de mais de 40 vidas. O volume inédito de água surpreendeu a todos os moradores e até a Defesa Civil, que segue em alerta máximo na região. Vários pontos da cidade na zona da Mata Mineira ainda estão debaixo d'água e o rastro de lama, gente, ainda assusta quem perdeu quase tudo. Outros municípios vizinhos também sofrem com a força da natureza. Uma moradora de um dos pontos mais atingidos contou que chegou a pensar que estava acontecendo um terremoto na cidade. Vamos conferir. A gente estava em casa, normal, a gente estava vendo televisão. Aí do nada começa a acabar a luz. Aí ficamos sem luz. Eu estava fazendo janta com as crianças, para o meu irmão. Aí começou a chover, aí passou uns 10, 20 minutos, deu um tremor. Depois do primeiro tremor passou umas meia hora, mais 40 minutos, deu outro tremor. Do segundo já estremeceu tudo, que deu tipo um barulho de terremoto. Balançou tudo, as estruturas. Aí saiu todo mundo pra rua. Começou a chover, saiu todo mundo. A minha vizinha perdeu a casa dela, tudo. Que ela tava até debaixo da parede da casa dela, os filhos dela conseguiu tirar ela. A minha vizinha do lado da minha casa, que é do mesmo prédio que eu moro, perdeu da casa dela também toda. A de cima perdeu só a parede da cozinha. Eu não perdi porque não abalou, mas a Defesa Civil já falou que lá está condenado, que o bairro praticamente já está condenado, o bairro todo. Todo mundo teve que sair do bairro, não tem mais ninguém que pode ficar no bairro. Teve que sair todo mundo. Vocês todos, então, saíram do bairro sem expectativa de voltar, porque a prefeitura falou que, na verdade, aquilo ali se perdeu. É, aquilo ali se perdeu. Não tem como voltar. A gente vai ter que arrumar praticamente outro lugar um lugar para alugar para a gente morar. Porque não dá para voltar para lá, porque foi condenado. E eu ainda veio eu, meu irmão e minhas meninas. Meu irmão tem comorbidade, os bombeiros foram buscar ele lá. A gente desceu. Aí eu consegui trazer um dos meus cachorros só. O outro ainda ficou lá na casa ainda, que os bombeiros falaram que vai uma pessoa lá para recolher ele, para levar ele para um abrigo, depois eu buscar ele. Iene, como que é para você? Você estava vivendo sua vida normalmente numa segunda-feira, de repente ouviu um estrondo, saiu de casa, não sabe nem quando vai voltar, ainda deixou o cachorro lá. Normalmente não tava não, porque a gente tava resolvendo umas coisas, negócio de coisa de médico, essas coisas. Aí a gente tava normal, eu fazendo janta para dar as crianças. Aí começou a chuva normal. Aí do nada deu um estrondo, aí a gente escutou um barulho estranho na rua. Aí todo mundo começou a gritar. Que foi na hora que a casa da minha vizinha caiu a parede dela. Aí depois passou, a gente pegou. Tá, aí eu acabei de fazer janta. Aí deu o segundo estrondo, nem deu pra gente comer. Porque deu o segundo estrondo, foi na hora que pegou. A gente falou, os vizinhos começaram a gritar, sai todo mundo de casa, porque tá chovendo muito, tá caindo barranco. Aí saiu todo mundo apavorado. Ô, gente, para trazer outras informações dessa tragédia, o repórter Vitor Fornes está ao vivo em Ubá, na região da Zona da Mata. A cidade foi uma das mais castigadas. Vitor, qual que é o cenário nesse momento e o que dizem as autoridades sobre os riscos de novos deslizamentos? Muito boa noite para você. Seja bem-vindo ao Tempo News. Olá, André, muito boa noite para você, para todos que nos acompanham aqui no Tempo News. A nossa reportagem fala diretamente da cidade de Ubá, um dos pontos, André, amigos do Tempo News, mais afetados por essa forte enchente, uma enchente histórica aqui na cidade. Juntamente com o fotógrafo Rodney Costa e o nosso amigo Maurício, nós chegamos na tarde desta quarta-feira. E olha só, André, logo pela estrada a gente já consegue perceber o rastro de destruição que foi deixado pela chuva. A gente já pelo caminho conseguiu notar a altura dos rios, principalmente, né, o rio Ubá, que corta aqui a cidade, e assim que passamos pelo portal que dá as boas-vindas à cidade de Ubá, nós já percebemos os entulhos espalhados pelas calçadas e toda uma mobilização dos moradores fazendo a retirada dos entulhos, de tudo aquilo que eles perderam dentro de suas casas.
Então era possível notar nessas calçadas a presença de colchões, sofás, ventiladores, roupas e até mesmo de alimentos. A Travessa Perim, que é onde nós estamos nesse momento, no bairro Santa Luzia, foi um dos locais mais afetados, pelo fato dele se encontrar bem próximo ao rio Ubá, que, segundo a prefeitura, chegou ao limite de 8 metros. A gente também notou que nessa travessa, nessa rua, que a força das águas foi tamanha que conseguiu encobrir os imóveis que ficam no primeiro pavimento e chegou até mesmo nos imóveis que estão no segundo andar. Prefeituras vizinhas aqui da cidade de Ubá, como a Prefeitura de São Geraldo, estão mobilizadas também no auxílio a essa limpeza, porque o trabalho aqui, infelizmente, ele não tem previsão para terminar. É muita lama, você observa as pessoas andando pela cidade com dificuldade, algumas utilizando botas, outras se arriscando, andando descalças. Conversávamos também com comerciantes que contabilizam os seus prejuízos. O dono de uma oficina afirmou na nossa reportagem O Tempo que perdeu absolutamente tudo. Os carros que estavam na oficina foram tomados pela água, ele perdeu o maquinário e as pessoas vão, a cada vez que passa, a gente consegue observar nelas, né, aquele olhar de tristeza, mas ao mesmo tempo elas buscam a força no sobrenatural, a força na fé para retomarem as suas vidas. Um balanço oficial divulgado aqui pela Prefeitura de Ubá aponta que essa histórica enchente vitimou até o momento 6 pessoas. Entre essas pessoas está um casal de idosos, a dona Maria da Conceição e o senhor Tito. Ela de 75 e ele de 74 anos. Eles moram próximo a essa Travessa Perim. No fundo do lote onde eles residiam, a água foi tamanha que quando eles tentaram sair da casa, infelizmente não conseguiram, pois conforme relato de vizinhos, acabou emperrando a porta onde eles moram, do imóvel. Com isso, eles infelizmente, quando foram resgatados, já estavam mortos. A mãe da dona Conceição, de uma senhora de 95 anos, foi resgatada juntamente com outro filho dela e uma nora. Ambos passam bem. Então, o balanço da Defesa Civil da Prefeitura aqui de Ubá apontam que a cidade ela tem 16 pessoas desabrigadas que estão sendo acolhidas nos abrigos públicos e também 178 pessoas estão desalojadas, aquelas que estão temporariamente, sendo abrigadas em casas de parentes e amigos. Durante esta tarde que nós passamos aqui em Ubá, vamos ficar os próximos dias por aqui também, o tempo ficou firme. Um calor muito intenso, temperaturas marcando acima de 30 graus e agora na parte da noite começou a dar alguns relâmpagos, mas até o momento o tempo está firme, o que é um alento para os moradores. Situação semelhante não aconteceu em Juiz de Fora, onde uma outra equipe nossa de O Tempo se encontra. Muita chuva foi registrada na tarde, começo da noite em Juiz de Fora. Daqui a pouco nós estaremos indo para lá e a gente segue acompanhando. André e amigos, todos os desdobramentos deste período chuvoso que já matou tanta pessoa aqui no nosso estado. A Defesa Civil, IML, Forças de Segurança e todas as autoridades seguem mobilizadas nesta que é uma das maiores tragédias humanitárias aqui do nosso estado. André, Síria e amigos. É isso, Vitor. Pois é, né, Vitor, eu tenho Vitor, boa noite para você. Como que está a situação do acesso, da saída, da chegada em Ubá? Os acessos estão abertos? Está tudo funcionando normalmente? Olha, Síria, o acesso até que quando nós viemos de Juiz de Fora para cá, ele estava até bem tranquilo. Alguns pontos, são vários acessos que dá pela cidade, né? Como a gente já veio pelo Juiz de Fora, foi tranquilo, mas a Defesa Civil, Polícia Militar Rodoviária, nos informa também que há alguns pontos de retenção, por conta, principalmente pessoas que moram na zona rural da cidade, tentam vir aqui para o perímetro urbano, acabam encontrando um pouco de dificuldade, porque tem algumas pontes que são a principal ligação, a essas partes do município, elas tiveram que ser interditadas. Mas no caminho que nossa reportagem do Tempo fez, até que tranquilamente nós fizemos num período de 2 horas.
Tá certo, Vitor, muito obrigada pela sua participação, bom trabalho para você aí na cidade de Ubá, né, que o Vitor que segue acompanhando aí pelos próximos dias todos os desdobramentos, toda a situação que essa chuva provocou aí na cidade de Ubá, em outras cidades ali da região também, como é o caso de Juiz de Fora, que foi a cidade mais afetada, também Matias Cardoso e outras cidades. Agora a gente vai direto para Brasília conversar com a Luciene Landim. Lu, como que o governo federal tem mobilizado aí para enviar recursos de emergência para essas cidades atingidas em Minas Gerais, hein? Olha, nós tivemos ações anunciadas no dia de ontem, também uma ligação feita pelo presidente Lula no retorno de uma viagem à Ásia. Ele que ligou para a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, já adiantou ali algumas ações do governo federal. Ao longo do dia nós vimos mais detalhes sendo divulgados também por Geraldo Alckmin, que na ocasião estava como presidente da República em exercício por conta dessa ausência de Lula do país. Eu fiz uma lista, inclusive, para a gente falar aqui. Primeiro, o governo federal reconheceu situação de emergência nas cidades afetadas, nas principais cidades afetadas, o que agiliza o socorro, a prestação de atendimento, a adoção de medidas federais, o envio de ajuda, seja no campo da saúde, alimentar, assistência social. Então, esse reconhecimento da situação de calamidade pública, ele serve nesse sentido. Além disso, o governo federal enviou equipes de coordenação da Força Nacional do SUS com kits de emergência contendo medicamentos e insumos de saúde. Também foram enviados profissionais da Força de Proteção do Sistema Único de Assistência Social para assegurar proteção social às famílias afetadas em situação de maior vulnerabilidade por conta dessa questão das chuvas fortes que causaram esse desastre nas cidades de Minas Gerais. Além disso, o Ministério do Desenvolvimento Social disponibilizou R$20 mil aos municípios para cada grupo de 50 pessoas, ou seja, esse valor foi destinado a cada grupo de 50 pessoas desabrigadas e acolhidas pelo poder público. E esse recurso, ele é destinado para estruturar espaços de acolhimento, comprar alimentos, água, colchões, roupas, produtos de higiene, também contratar equipes de referência, apoio em cozinha, serviços gerais, segurança, além de alugar imóveis para acolhimento provisório e veículos para deslocamento de usuários e também de equipes, ou seja, para esse atendimento mais emergencial a essas pessoas que ficaram desabrigadas em função das chuvas. Também foi anunciado o fim do calendário de escalonamento do pagamento do Bolsa Família, ou seja, a liberação desses valores, ela vai acontecer no primeiro dia do calendário, independentemente do número de último dígito do NIS, o documento usado para pagamento desse benefício. Também foi feita a antecipação de uma parcela do BPC, o benefício de prestação continuada. Além disso, a mobilização para aquisição e distribuição de cestas de alimentos. Então, foram essas as ações anunciadas pelo governo federal. A gente viu um anúncio mais consolidado no dia de ontem, que foi exatamente o primeiro dia em que houve uma dimensão dessa tragédia, do alcance dessa tragédia provocada pelas fortes chuvas, mas, claro, com uma atuação também dedicada ao longo do dia de hoje. O governo federal também segue atento a essa situação e mobilizando mais equipes à medida em que há essa necessidade de atendimento e de acolhimento nas cidades afetadas em Minas Gerais.